Apesar de eu, no último vídeo da nossa série, ter dado dicas de vídeos no YouTube, dicas de podcasts e de livros, não tem jeito. Nosso desenvolvimento intelectual, a ferramenta mais importante é o último item mencionado, o livro. Então você terá que fazer um esforço para ler, você terá que fazer um esforço para montar aí aos poucos sua mini biblioteca, você terá que fazer um esforço para investir, cedo ou tarde, em livros. Os cristãos, principalmente, deveriam saber a importância do livro, já que tem um Deus que ama livros, não é verdade? Ele se revelou especialmente através de uma biblioteca de 66 livros. Ele diz que terá a vida eterna quem tiver o nome escrito aonde? No livro da vida. Enfim, Deus ama livros, não é verdade? Brincadeiras à parte, foi por causa da importância dos livros que eu resolvi fechar a série falando sobre eles. A leitura é instrumento central de qualquer estudo. Para começar, precisamos lembrar de uma ideia que trabalhamos no nosso último vídeo, que foi sobre o tempo. O tempo que temos é limitado, e isso tem implicações na nossa leitura também. A primeira implicação é que não temos tempo para ler todos os livros do mundo. Por isso, devemos escolher bem os livros que devemos ler. De acordo com Hugo de São Vítor, são 3 as regras mais necessárias para a leitura: saber o que se deve ler, em que ordem se deve ler e como se deve ler. O segredo não é apenas ler muito, mas também ler bem, principalmente ler certo. Talvez nunca tenha existido uma geração que leia tanto quanto a nossa. Vocês já pararam para pensar nisso? Passamos o dia inteiro com a cara nas mídias sociais fazendo o quê? Lendo coisas. Mas não vemos o crescimento intelectual do nosso povo se elevando na mesma proporção. E por que isso acontece? Porque nós não nos elevamos na mesma proporção, intelectualmente falando. Porque não é ler muito apenas, mas também ler bem, principalmente ler certo. Então escolha bem os livros que você vai adquirir. Eu vou dar 2 dicas para quem está começando. Leia os clássicos e a segunda dica, tenha bons mestres e ouça suas sugestões específicas. Quando eu digo mestres, é prioritariamente pessoas que você conhece, porque ele, por te conhecer, pode te dar dicas mais específicas, mas é interessante também ouvir os grandes mestres, por exemplo, da internet ou da literatura. Geralmente nos livros tem indicação de outros livros, tem lá as referências bibliográficas que você pode usar como sugestões também. Enfim, é interessante também ouvir bastante sugestões e compará-las. Por exemplo, se tem um livro que todo mundo indica, a chance dele ser bom é maior do que um livro que somente um indicou. Não significa, é claro, que o livro que só um indicou é ruim, mas é bom começar pelos livros que teve muitas indicações. Conforme for, o seu crivo vai melhorando. Tanto os clássicos quanto os mestres te ajudam a escolher algo que já foi avaliado pelo tempo ou por pessoas que você sabe que possuem um crivo bom e foram aprovadas. Então a chance de você investir mal o teu tempo e dinheiro é baixa. Com o tempo você vai conhecendo os autores, com o tempo você vai conhecendo as editoras e tudo mais, e você conseguirá comprar livros de forma mais independente, sem errar. Há 3 tipos de leituras. Primeiro tipo, livros que não merecem ser lidos. Segundo tipo, livros que devem ser lidos rapidamente. E terceiro tipo, livros que devem ser lidos lentamente. Já falei sobre como evitar os livros que não merecem ser lidos. Agora eu quero falar sobre velocidade. Muitas pessoas acreditam que deve sempre ler o mais rápido possível, que deve aprender a ler cada vez mais rápido. Mas você precisa entender que cada livro é um livro. Os conteúdos variam, as complexidades variam e o teu nível também varia. Às vezes vai acontecer de você ler um livro e achar difícil e, anos depois, pegar esse mesmo livro para ler e achar fácil. Então não busque ler o mais rápido possível sempre, mas sim encontrar a velocidade adequada para cada leitura. É um erro muito comum achar que temos que ler tudo na velocidade máxima. Temos que ler na velocidade apropriada. Quando lemos rápido demais ou lento demais, não entendemos nada. Há livros que pedem leituras mais lentas e outros que pedem leituras mais rápidas. Francis Bacon disse uma vez: alguns livros devem ser degustados, outros devem ser engolidos, enquanto alguns poucos devem ser mastigados e digeridos. Vamos para mais algumas dicas. E a primeira, escreva no livro e sobre o livro.
Como o pensamento tende a se expressar em palavras, escrever coloca à prova seus pensamentos e entendimento. Você confirma se de fato entendeu ou se faz sentido o seu pensamento. Outra dica, marque o livro. Ainda outra, leia com um lápis ou uma caneta na mão. Fazer isso te manterá desperto, vai te manter em estado de alerta, vai fazer com que você se dispersa com menos frequência. Você ainda pode anotar suas reações, pois comumente ajuda a lembrar das ideias e pensamentos do momento. Outra coisa, a leitura é uma conversa entre você e o autor, então as anotações são literalmente a expressão das concordâncias e discordâncias que você teve do autor. Você ainda pode sublinhar os trechos mais importantes, ou traçar linhas verticais na margem, ou fazer asteriscos, ou inserir números de outras páginas que fazem link com o texto marcado, ou circular palavras-chave ou frases, enfim. A imaginação é o limite. Faça o que você for percebendo que dá mais certo com você. Outra coisa sobre os livros. Há tipos de leitura. Há leitura para se divertir, leitura para se informar e leitura para entender. Os tipos de leitura também podem ser divididos da seguinte forma: leituras para formação, leituras para informação, leituras para inspiração e para entretenimento. Ou ainda leituras fundamentais, leituras ocasionais, leituras de treinamento ou edificantes e leituras relaxantes. Eu vou usar a primeira divisão, mas o que eu vou trabalhar se aplica a todas as outras também, ok? Também temos tipos de livros: livros imaginativos ou de ficção e livros expositivos ou de não ficção. Geralmente, a leitura para se divertir está mais atrelada aos livros imaginativos e as leituras para se informar e para entender estão mais atreladas aos livros expositivos. Eu disse geralmente e gostaria de ressaltar isso porque nós podemos aprender e entender o mundo com leitura imaginativa também, é claro. Por exemplo, em um dos vídeos usei a linguagem de uma distopia chamada 1984 para falar da importância do vocabulário. Geralmente, começamos a criar o hábito da leitura com os livros imaginativos e lendo para se divertir. Eu, por exemplo, comecei com Percy Jackson, Lado Bom da Vida, Jogos Vorazes, enfim. E é o indicado para quem quer começar a ler. Não comece pegando livros de filosofia ou de teologia robustos. Comece pegando um livro que te divirta, de um gênero que você goste, que te envolva. Depois que você aprender a apreciar a leitura e conseguir criar um hábito de ler, é hora de começar a ler livros expositivos também e começar a ler não só para se divertir, mas também para se informar e para entender. Muitas pessoas ficam nos livros imaginativos e lendo, quando voluntariamente, somente para se divertir, mas é fundamental dar o próximo passo. A leitura para se informar é a leitura que te dá informações sobre o mundo, como o próprio nome diz, te dá conhecimento enciclopédico. Você precisa ter bastante conhecimento enciclopédico para então ir para o último nível, ler para entender. O conhecimento é pré-requisito para entendimento. Ler para entender é quando você faz o diálogo do que você está lendo com a realidade, formando ideias, moldando sua cosmovisão, te fazendo entender melhor a realidade. Talvez, quando você se deparar com um livro expositivo pela primeira vez, você tenha dificuldade. Na verdade, é bem provável, isso é muito comum. Ou mesmo quando você sobe o nível do livro expositivo. Tem livros mais difíceis do que outros, e tempos em tempos você precisa elevar o nível das suas leituras. Então uma dica muito comum é, quando você pegar um livro difícil, não tente entender todos os detalhes, não tente entender todas as palavras na primeira leitura. Ainda que você não pegue tudo, você vai conseguir pegar mais ou menos a ideia, e essa ideia te ajudará a entender melhor o que está escrito numa segunda leitura, ou mesmo quando você estudar sobre o assunto através de outros meios, através de outros livros. Se você tentar entender tudo, parar para entender cada palavra, isso vai prejudicar muito a dinâmica da leitura, fazendo com que a chance de você desistir do livro aumente muito. Claro que você também tem que procurar ter o cuidado de subir de nível paulatinamente. Você não vai pegar um livro dificílimo na sua primeira leitura expositiva sobre o tema. Comece sempre com livros introdutórios e vá aprofundando aos poucos. Mais uma coisa, há outros formatos de livros que podem melhorar o seu desempenho na leitura. O primeiro é o livro digital, que você pode ler em celulares, computadores, tablets, mas o melhor mesmo é ter um e-reader, como o Kindle, que tem toda uma questão de luminosidade que não prejudica a vista e tal. O e-reader
facilita você poder ler no escuro, por exemplo, você poder levar vários livros dentro dele para uma viagem, por exemplo, ou mesmo para você estar sempre com ele e poder ler nos tempos ociosos durante o dia. Às vezes o livro pode ocupar bastante espaço ou ser pesado e dificultar você estar sempre com ele. Um outro formato que tem ganhado força é o audiobook, onde você pode ouvir o livro sendo lido. Gosto muito de audiobook também. Você pode ouvir fazendo outras atividades, em ambientes que de repente você não consiga ler, como num meio de transporte apertado, ou se você passa mal em alguns meios de transporte. E você pode também ler o livro junto com o audiobook, fazendo com que você se torne mais atento à leitura e te ajudando a manter a dinâmica dela. Outra dica importante: desapegue-se do celular e das mídias sociais. Eles são os maiores ladrões de tempo e de atenção que temos no século XXI. Se você ficar intercalando entre ler um pouco e ver o celular, ou durante a leitura ficar pensando nas mídias sociais, sua leitura não será tão proveitosa quanto deveria ser. Uma última dica: talvez sua casa seja muito barulhenta e você, por causa disso, tenha alguma dificuldade de estudar. Uma forma muito boa de aumentar a sua concentração e também o seu desempenho é colocar uma música de fundo. É bom que seja um instrumental, pois a letra costuma tirar a nossa atenção do texto. No YouTube, se você colocar música para ler ou música para estudar ou algo assim, vai aparecer excelentes músicas para você usar de fundo. E assim, fechamos a nossa série sobre a vida intelectual do cristão. Espero que tenha sido proveitosa para você. Que Deus te abençoe.